eleições estão vindo aí. É isso aí. E o Bolsonaro, inclusive, ele falou sobre isso. Ele disse, se o Brasil quiser mudar, nós temos que eleger o maior número de senadores conservadores de direita e deputados de direita. Verdade. Porque se não fizermos isso, acabou, filho. Acabou. O Brasil tá aí, ó. Já temos aí, não vai ter, praticamente, se não mudar, já não tem verba para saúde e para educação em 2027. Não tem. O Brasil está afundado numa dívida violenta. O Bolsonaro, quando saiu do governo, deixou 53 bilhões em caixa. Hoje o Brasil está falido. Até o ovo tá um absurdo, né? Tá se tornando mistura de luxo. A gente podia até fazer uma trend aqui, botando ovo aqui, né? O Daniel com um garçom, né? É porque a mesa tá vazia, né? Se colocasse um ovo aqui, ia falar, nossa, olha... É verdade. Olha que podcast glamuroso. Eles estão conversando, comendo como aperitivo ovo. E o homem que prometeu picanha. Se venderam o céu pro povo e estão entregando o inferno. Verdade. Então, infelizmente. você vê o que está acontecendo hoje aí, tiraram 6 bilhões de aposentados. É muita maldade. Você mexer no dinheiro de alguém que precisa daquele salário mínimo ali, é muita maldade o que estão fazendo com o povo. Eles não pensam no povo, pensam em si. Eu acho que se esse povo que está aí do nosso país não aprender a olhos nus o que está acontecendo agora, eles não aprendem mais nunca. Eles são dignos do sofrimento que eles estão permitindo que aconteça. Se eles não mudarem, se não tomarem uma atitude, eu acho que eles vão ser dignos do que vão colher no futuro. E às vezes nem eles vão colher, mas meus filhos, os filhos deles, os netos dele. Ô homem de Deus, eu vou falar uma coisa pro senhor. Senhor, por respeito, tá? Não, mas pode chamar você mesmo, fica à vontade, pastor. Eu já estive em 23 países. Nenhum se compara ao nosso. Comida, povo, alimentação, terra, solo, tudo a gente tem do bom e do melhor. Se o nosso país tiver um governo certo, acabou. Ninguém supera a gente. Verdade. A gente tem tudo, tecnologia. Os Estados Unidos não tem um terço do que a gente tem, importa tudo e é aquela potência. Israel. Aí vê Israel. Do tamanho do Sergipe, né? Menor que o Sergipe. O estado de São Paulo é 10 vezes maior do que a nação de Israel. Então, e vai ver o que a tecnologia que eles têm, o solo que eles têm, o que eles fizeram. Dubai transformou um deserto naquilo lá. Então, assim, ó, se a gente colocar um governante certo, a gente muda. E com o Bolsonaro a gente estava no caminho, né, pastor? O cara conseguiu... A economia do país cresceu na pandemia. E guerra na Ucrânia, o início da guerra, né? Hoje uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Mas sem pandemia, a gente está nesse déficit que está aí. Então, assim, eu acho que o povo tem que ver. O povo tem que parar de ficar ouvindo aí essa manipuladora, que eu não gosto nem de falar o nome dessa emissora, que manipula muito. Manipula os mais incautos, né? Mas tem que parar de assistir. Parar de assistir, ver um pouco, dar uma olhada assim no YouTube, nas redes sociais, ver o que de fato acontece, porque tem muita gente séria falando de algo muito honesto. Procurando uma mídia séria realmente, sim, que é imparcial, né? Sim. Você pega a Globo é totalmente parcial para um governo. É porque vive sendo bancada pelo governo, né? Talvez esse seja aqui também um dos erros do Bolsonaro, em não bancar uma rede televisiva como a Globo para mostrar os seus feitos, né? Acabou fazendo inimizade, então os feitos do Bolsonaro era só falado na live que ele fazia, e pelos senadores, pelos deputados favoráveis, e as mídias sociais, que acaba não tendo tanta força como a Rede Globo tem. Tinha que aprender um pouco com Jesus nessa parte, né? Jesus me dá margem até para eu conviver com o joio. Eu só não posso ser igual a ele. Ele poderia aprender a conviver com a Globo sem ser igual a ela. Sim. Eu acho que um presidente ele tem que ser flexível, ele não pode... Tipo aqui, ó, por exemplo, hoje se eu fosse um deputado, hoje, nesse governo atual, se eu estivesse em Brasília, eu não seria um deputado radical. Por exemplo, o governo do PT, que eu sou totalmente contra as ideologias dele. Mas mesmo eu sendo contra as ideologias que o PT prega, se ele votar um projeto de lei que eu analisar, o advogado analisou, o chefe de gabinete analisou, Trovão, o projeto é bom, é favorável ao povo, eu vou votar com o governo.
Vou vir à rede social e falar assim, ó, eu dei um voto ao governo porque o projeto que o governo fez beneficia o povo. Beneficia uma classe dos médicos, das enfermagens, dos professores. Eu vou votar, eu votei com o governo. Aí eu não preciso ser extremista. O problema de tudo é você ser extremista, entendeu? Sim. Que é independente de algo bom, porque eu acho que de um governo ruim, nem tudo que ele faz é ruim. Vai ter alguma coisa boa que vai ser estranha. Então, eu faço igual o Paulo, aprecio tudo e retente só o que é bom. Então, acho que não pode se pecar, não pode ser extremista. E uma segunda coisa que os crentes têm que entender, não podemos colocar mais a política na mão do diabo. A única coisa que a Bíblia atribui a Satanás é a criação da mentira. Política não é de Satanás, não. Alguns políticos podem ser, mas a arte de governar não é do diabo. Ela foi gerada por Deus. É que alguns usam a expressão que a política corrompe. E o senhor não tem essa visão? Não, mas peraí. Então quer dizer que se eu for para o Brasil eu me corrompo? Há quem diz que sim, né? Então o meu caráter, ele não está avaliado pelo que eu sou, e sim aonde eu estou. Então o que determina quem determina quem eu sou não é de fato quem eu sou, mas sim aonde eu estou. Então se eu trocar, por exemplo, eu estou no evangelho, dentro da igreja. Se eu sair da igreja e vir para cá, para o Brasil, eu me corrompo. Eu me corrompo? Não. Sim. Obadias viveu no pior império, no pior reino da história, de Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que ele guardou os profetas e se manteve fiel a Deus. Homem de Deus, vou te dizer uma coisa aqui muito importante. Você sabe quem estava na Babilônia? Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que eram Sadraque, Mesaque, Abednego e Ezequiel. Sabe onde Deus usou Ezequiel? No vale. Sabe aonde Deus usou Daniel, Misael, Azarias e Ananias? No cargo. Porque o cargo dava acesso ao palácio e o ministério dava acesso ao vale. Vale precisa-se de quem tem ministério. Palácio precisa de quem tem cargo. Ixi. É forte. Verdade. Boa. Porque nem todo mundo que está no ministério vai ter acesso ao palácio. Sem um cargo, você não pode exercer o ministério de profeta no palácio, né? Sim. Você quer ver uma coisa? Na hora que a ordem foi dada para matar os judeus, quem estava do lado de Assuero? Esther. Quem era Esther? Judia. Colocada no ambiente certo, no cargo certo. Na hora que a sentença foi dada, preparada por Amã, que Assuero já tinha dado o aval, naquela hora, se não tivesse uma Esther ali, será que o profeta teria acesso naquele momento ao rei? Não teria. Será que um sacerdote tinha acesso ao rei naquele momento? Foi uma mulher que tinha cargo, colocada na hora certa, no momento certo para intervir. Boa. Então a igreja precisa pensar. Hoje, por exemplo, eu sou um homem que amo fazer cruzada. Se eu vou fazer uma cruzada na rua e o prefeito daquela cidade não deixar eu fazer a cruzada, se ele não autorizar, eu não faço. Se não tiver alvará, não tem como fazer. Então é um homem colocado por nós lá. Então tem que saber quem eu estou colocando para exercer uma função política.